aqui, porque eu sou só aluna. Obrigado, Jamile, conduziu-nos belíssimamente bem até esse momento. E você que está em casa, este culto não tem transmissão ao vivo, realização é apenas pela internet. Por uma questão de espaço, nesta hora, lá em nosso templo, tem ensaio de 2 coros, não tem outro horário. Por essa razão, também nós estamos aqui pela internet, mas às 19 horas, se Deus quiser, estaremos lá presencialmente. Eu saio voando daqui para a nossa celebração presencial. Hoje, inclusive, vamos ter a ministração da Ceia do Senhor. Estamos aqui, então, no tema da escatologia. O professor Valtair vem dando uma sequência. Eu quero salientar que, às vezes, nós temos uma certa pressa, uma certa superficialidade. Às vezes nós somos muito esquemáticos, esquema 1, esquema 2, mas os assuntos mais profundos não dá para resolver assim num flyer, num banner de WhatsApp. Temos que se aprofundar, estudar. Então o professor Valtair construiu uma sequência. Ele vai repetir a sequência que ele desenvolveu e entrar no tema de hoje. Ele começou falando do profeta Daniel, por exemplo, só para ilustrar e dar a dica aqui para ele, nesse nosso 6º encontro. Quando vai terminar, isso já é um assunto escatológico, não sabemos, porque deram 8 encontros, mas 9 com certeza. Mas isso aí depende também da sua participação. Então, manda a sua pergunta e será respondida hoje ou no próximo encontro, conforme o tema. Valtair, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelos 114 anos do Seminário do Sul. Obrigado, meu querido pastor Israel. É uma alegria voltar aqui nesse espaço para conversarmos aí sobre escatologia. Minha gratidão, então, a esta querida igreja que me recebeu com tanta liberalidade, me dando oportunidades como esta aqui, por exemplo, de compartilhar um pouco daquilo que aprendi durante esses anos todos de ministério. Minha alegria também em ouvir a Jamile me dando esse feedback, e aproveito para convidar a Jamile para estudar conosco, Jamile, já que você falou que quer ser aluna nossa lá no seminário, vou te convidar para fazer um de nossos cursos no Seminário do Sul, tá? E aí nós vamos poder caminhar mais do que estes encontros dominicais. Jamile, pastor Israel, meu irmão, minha irmã, deixe-me então fazer uma pequena revisão do que nós fizemos até agora. Nós começamos então em Daniel. Eu me propus a falar para os irmãos sobre escatologia e a estrutura em minha mente era começar com a escatologia bíblica, ou seja, alguns estudos para apresentar para você que me ouve a escatologia na perspectiva bíblica. Então é caminhar na estrutura do texto bíblico, começando no Antigo Testamento e terminando lá no Apocalipse. Depois, a história da escatologia, como a escatologia se desenvolveu e, por fim, falar um pouco sobre as correntes escatológicas. Algumas questões que os irmãos me trazem são questões que estão alocadas nessa minha estrutura mais à frente. Por exemplo, a situação de Israel no plano de Deus, na economia divina, na escatologia. Alguns irmãos me levantam essa questão. O próprio pastor Israel pediu para a gente preparar uma fala especificamente sobre Israel. Esse tema está presente no final de nossa caminhada, quando iremos discutir, então, as correntes escatológicas, Eu comecei com Daniel, falando sobre as contribuições de Daniel para o tema do fim. Depois fomos para o período do Novo Testamento, já discutindo Jesus, o sermão profético de Jesus, Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21. Esse é o sermão profético, e olhamos para aquilo que este texto evangélico acrescenta e aquilo que Daniel já havia apontado. Depois nós fomos para Paulo, e é nesse momento que nós estamos. Nós estamos conversando, então, sobre a escatologia no apóstolo Paulo. Eu vou tratar desse assunto com você hoje, tá? Sobre escatologia nas cartas paulinas. Especificamente sobre escatologia em 1ª e 2ª Tessalonicenses, que são as duas principais cartas para tratar deste assunto
de Paulo, tá? Então, deixe-me falar para você o seguinte. O apóstolo Paulo, ele apresentou algumas fases no seu ministério. Essas fases ministeriais de Paulo estão relacionadas com demandas da igreja. Então, no momento inicial, ele discutiu escatologia. Isso aparece nestas 2 cartas aos Tessalonicenses. No momento seguinte, ele trabalha eclesiologia. Nós vamos encontrar isso onde? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Num terceiro instante, ele vai para soteriologia. Aí vem a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. Nós temos uma seção onde ele apresenta, onde ele trabalha de dentro da prisão. Nós chamamos essa seção de epístolas da prisão, que é Filipenses, Colossenses, Efésios. E, por fim, terminamos com as chamadas epístolas pastorais, onde Paulo vai trabalhar o tema do ministério, a estrutura ministerial, o que ele deseja dos ministros, dos servos de Deus que vão liderar a igreja do Senhor. Então, essa é a estrutura da produção paulina, das cartas paulinas, do epistolário paulino. E é preciso perceber, então, que ele começa com escatologia. A escatologia é o tema de início, é o tema principal das cartas paulinas, e eu vou mostrar para você por quê. Você vai perceber isso aqui agora. Eu começo com uma pintura, apenas para aquecer aí nosso olhar sobre o tema, né? Uma pintura de um monge medieval, Beato de Lébana, de 701 a 798, a vida dele, e ele escreveu um comentário ao Apocalipse, e esse comentário é cheio de desenhos, nós chamamos de luminuras, e esta é uma delas, do Apocalipse de João, o desenho de um anjo tocando uma trombeta, tá? Vamos olhar um pouquinho para, então, os antecedentes do apóstolo Paulo. O evento Jesus, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele começa a dizer isso assim que sai do deserto. Ele é batizado, vai para o deserto, sai do deserto e já diz logo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É o tema de Jesus. Jesus, então, está pregando aqui o reino dos céus, o tema principal das mensagens de Jesus. Ele faz milagres para ilustrar o reino dos céus, ele cura para ilustrar o reino dos céus, suas parábolas tratam do reino dos céus, o reino dos céus é o reino de Deus, o tema principal de Jesus. Jesus, então, é esta figura que quer revelar a palavra de Deus. Na perspectiva dos seus conterrâneos, né? Ele é o profeta da revelação última de Deus. É assim que ele é compreendido, por exemplo, por aqueles primeiros discípulos que vão atrás de Jesus, especialmente a partir da perspectiva judaica das 2 eras. Nós sabemos a posteriori, depois, que Jesus é o Filho de Deus, sabemos que Jesus é o próprio Deus encarnado, mas no momento em que ele andava pelos campos lá da Palestina, os seus irmãos, os seus conterrâneos, o imaginavam como um profeta, e aí ele era esse profeta para tratar da última era. Eu coloquei aqui na tela para você um gráfico que ilustra a forma como os judeus entendiam a intervenção final de Deus, o eschaton divino, né? A última ação divina na história, o eschaton. O judeu imaginava o mundo dividido em 2 fases. Uma era a fase de Satanás, a outra era o reino de Deus. Eles viviam debaixo, então, do reino de Satanás, tempo este caracterizado por violência, guerras, morte, pobreza, ausência de profecia, a profecia havia cessado. E aí, quando o reino viesse, inaugurado por um Messias, o reino viesse inaugurado por um ungido do Senhor, esse reino, ele traria a paz, a fraternidade, a vida, a riqueza, a presença do Espírito. Essa perspectiva estava presente no imaginário dos judeus da época de Jesus. Praticamente todos eles, com exceção de um pequeno grupo, o grupo dos saduceus, eles tinham essa perspectiva escatológica que eu estou apresentando aqui para você. Por exemplo, essa passagem de Mateus aqui, ela pode ser compreendida à luz dessa imagem que eu apresentei agora há pouco aí, da intervenção última de Deus na forma de inauguração do reino dos céus. Mateus 10, 23, se vos perseguirem numa cidade, fugir para uma outra, em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. É a perspectiva de que Jesus veio, Jesus era o Messias, Jesus morreu, ressuscitou, consequentemente, o mundo está para acabar, o fim do mundo está para chegar. Então, a pregação de Jesus sobre o reino de Deus faz um anúncio de uma intervenção na história. Com a morte e a ressurreição de Jesus, as igrejas ali, próximas da morte e ressurreição de Jesus, quanto mais próximas da morte e ressurreição, mais elas enfatizam isso. Elas enfatizam o quê?
a volta iminente de Jesus, a consumação da salvação de Deus. Porque o que essas igrejas fizeram no esquema judaico foi isso aqui, o que eu estou colocando para você. O esquema judaico, então, era um reino de Deus, o eschaton, ou melhor, o reino de Satanás, o eschaton e o reino de Deus. E aí, as igrejas, os discípulos de Jesus, o Novo Testamento amplia isso, desenvolve isso por causa da morte de Jesus e da volta de Jesus para o céu. Então, o que eles fizeram? Eles entendem que o reino de Deus é caracterizado realmente por violência, guerra, morte, pobreza e ausência de profecia. Esse reino continuaria, mas continuaria até quando? Até o eschaton, até a vinda do Messias? Não, ele continuaria até a parousia, palavra essa que significa a segunda vinda, a volta de Jesus. Então, o reino de Satanás, ele continua até a parousia. Mas, na primeira vinda de Jesus, o reino de Deus já foi inaugurado. O reino de Deus foi inaugurado pelo ministério de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Então, os elementos característicos do reino, como paz, fraternidade, vida, riqueza, a presença do Espírito Santo, já vieram, eles foram inaugurados. Eles ainda não estão plenos, mas eles já se fazem presente no reino de Deus. E quem faz parte desse reino, ou seja, em quem ingressou no reino por meio do sacrifício de Jesus. E aí, quando a parousia vier, o reino vai ser consumado, o reino vai ser completado. Então, o tempo da igreja é o tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, a inauguração do reino e a consumação do reino, o início do reino e a plenitude do reino na volta de Jesus. Estes elementos estão presentes na pregação da igreja, com a ênfase na volta iminente de Jesus. Então, há aqui um fervor escatológico, há aquilo que dá para chamar até de febre escatológica. A igreja ansiava profundamente pela parousia de Jesus, pela volta de Jesus. Isso fazia com que o tema fosse trabalhado de forma até desequilibrada, porque essa ênfase exagerada na iminência da parousia, da volta de Jesus, acaba provocando problemas e distúrbios em outros temas da vida cristã, em outros temas da pregação da igreja. A igreja insiste demais num aspecto, ou seja, a igreja enfatiza um elemento e, consequentemente, ela esvazia outros elementos. É o perigo de nós exagerarmos num tema. Qualquer tema, se ele for exagerado, pode produzir desequilíbrio. Desequilíbrio escatológico é prejudicial à saúde espiritual da igreja. Então, esse momento inicial é marcado por uma igreja que tem uma grande ansiedade pela volta de Jesus. Né? Há aqui um desequilíbrio na questão entre a escatologia e os outros temas da teologia cristã, outros temas da pregação. Os temas principais dos primeiros discípulos de Jesus, dos primeiros pregadores da igreja, eram a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. A ressurreição de Jesus e a parousia de Cristo. Eram os temas principais. É isso que você vai encontrar, por exemplo, nas primeiras cartas do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. E é aí que nós chegamos, então, a esta primeira carta. Esta primeira carta foi produzida aí em meados do ano 49, mais ou menos 49, tá? 49 então, mais ou menos 2 décadas após a ascensão de Jesus. O apóstolo Paulo finalmente vai para a Europa, né? Ele atravessa o mar na direção da Europa, chega na Europa e começa a pregar, e a pregação dele naquele momento inicial, você deve se lembrar, é marcada por perseguição. Ele não tem muito tempo para trabalhar, porque ele começa a pregar e logo ele é expulso daquela cidade. Isso aconteceu na cidade de Filipos, isso aconteceu na cidade de Tessalônica também. Ele plantou ali uma igreja, a igreja nasceu, mas ele não teve muito tempo para trabalhar naquela igreja. Não houve tempo, por exemplo, para ensinar outros assuntos. Então, o tema escatologia deve ter sido o principal, se não o único, porque ele não teve muito tempo para desenvolver outros aspectos. E aí, ele é obrigado a sair da cidade, ele sai e vai na direção de Atenas. Lá em Atenas, você deve se lembrar, ele prega a mensagem no Areópago, e eles ouvem até o Paulo falar de ressurreição. Quando Paulo fala de ressurreição, eles param de ouvir, não querem ouvir Paulo tratar deste assunto, porque este assunto não interessa aos gregos daquela cidade. O apóstolo Paulo, então, vai para a cidade de Corinto, e naquele momento em que Paulo está chegando em Corinto, ele recebe notícias.
As notícias são da igreja de Tessalônica, dos irmãos que ele plantou lá, dos irmãos que ele deixou em Tessalônica. E as notícias não são boas. As notícias são que aqueles irmãos estão muito ansiosos, muito preocupados com a morte dos queridos que aconteceu antes da volta de Jesus. Possivelmente alguns irmãos morreram, alguns irmãos convertidos morreram antes da volta de Jesus, eles já esperavam a volta de Jesus para breve, para curto prazo, e aí nesse prazo curtinho entre o nascimento da igreja e o apóstolo Paulo está chegando em Corinto, é um prazo curto, alguém já morreu na igreja, e aí surgiu a questão, o que vai ser dos irmãos que morrerem antes da volta de Jesus? Essa questão, ela só existe nesta igreja inicial, por quê? Porque nesse momento eles esperam estar vivos quando Cristo apontar nos ares, né? O próprio Paulo expressa isso nesta carta. O Paulo, então, ele escreve essa primeira carta para mandar lembranças, mandar notícias, para dizer como ele está com saudade dos irmãos, mas também para falar sobre o tema que provocava a ansiedade da igreja, que era a ansiedade pela parousia de Cristo. E esta ansiedade pela parousia de Cristo, pela volta de Jesus, levantou a celeuma, levantou a questão dos irmãos, o que vai ser dos irmãos que morreram e antes da volta de Jesus. Será que eles não vão usufruir das bênçãos do reino na volta de Cristo? Será que eles não vão usufruir das alegrias da parousia de Cristo? Esta é a questão, tá? O Paulo, então, vai tratar esse tema, e ele vai tratar esse tema a partir do capítulo 4, versículo 13 da 1 Tessalonicenses. Ele discute isso, respondendo para eles o seguinte: Jesus vai descer nos ares. Eu não quero que vocês fiquem tristes, meus irmãos, como os incrédulos ficam, a respeito da morte dos irmãos. Porque quando Cristo descer nos ares, Paulo está trabalhando aqui com a questão do mundo transcendental, né? Ele está trabalhando aqui com a realidade da volta de Jesus na perspectiva transcendental. Quando Cristo descer nos ares, os mortos ressuscitam, os vivos são glorificados, são transformados e vão ao encontro de Jesus pela eternidade. Aí eu acho que vale a pena ler um texto de Filipenses 2, Filipenses 3, 21, que vai falar sobre esse momento aqui, especialmente porque há uma pergunta que vai aparecer logo após aí os irmãos iniciarem as questões e as perguntas que ficou da semana passada, que tem a ver com o modo como se dará o conhecimento a respeito dos irmãos ali naquele instante, no instante da ressurreição, ou no instante da eternidade, né? O Paulo, lá em Filipenses 3, 21, trabalhando a questão do corpo da ressurreição, ele escreveu o seguinte, 3:21, Filipenses 3:21, o Paulo disse: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo coloca uma grande ênfase na perspectiva transcendental. Ao contrário do Apocalipse, o Paulo não está preocupado com a questão do reino na terra. O Paulo está muito preocupado com a perspectiva transcendental. O Paulo não chega a trabalhar, nem trabalha com a questão aqui de algum tipo de irrupção do reino na terra ou dessas bênçãos na terra. Ele está tratando dessa perspectiva sempre na lógica, na ótica da eternidade. Então, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Essa expressão, nosso corpo de humilhação, quer dizer este corpo aqui. Este corpo aqui que morreu, foi para o chão e virou pó. O Paulo chama de corpo de humilhação. É uma expressão idiomática, evidentemente, para falar desse corpo que apodrece, desse corpo que envelhece, desse corpo que vira pó. Então, o Paulo diz, quando ele vier, o Senhor Jesus Cristo, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual o corpo da sua glória. Que corpo é esse, gente? Que corpo é o corpo da glória de Jesus? O corpo da glória de Jesus é o corpo que ele recebeu após a ressurreição. É o corpo após a Páscoa. É o corpo que ele usou para ir ao encontro dos discípulos quando eles estavam lá na beira do Mar da Galileia. Chamou os discípulos, Pedro foi até ele, o Pedro fez um peixinho e eles comeram um peixinho na beira do Mar da Galileia. Um corpo que pode desaparecer e aparecer em outro lugar. Um corpo que entrou no quarto em que os discípulos estavam sem precisar abrir porta. Um corpo que é diferente a ponto de pessoas que o conheciam antes de andarem perto dele,
mas não o reconhecerem fisicamente, porque o corpo está agora glorificado, o corpo está agora transformado. Nesse caso, o corpo não tem defeito, o corpo não tem falha, o corpo não tem problema nenhum. E as marcas que ele apresenta para os discípulos são marcas pedagógicas, para dizer para Tomé: Tomé, sou eu mesmo aqui, ó. Olha aqui as minhas marcas, Tomé. Marcas essas que estão ali, pedagogicamente, para dizer para eles que ele é o mesmo que morreu e ressuscitou. É o mesmo corpo, agora o corpo transformado. Essas marcas estão ali para ensinar, para mostrar para eles quem ele é. Então, Jesus diz para nós, ele vai transformar o nosso corpo, o Paulo diz para nós, né? Jesus vai transformar o nosso corpo, o corpo pó, o corpo da humilhação, para ser igual ao corpo da glória de Jesus, o corpo da ressurreição de Jesus. Aquele é o protótipo do nosso corpo da ressurreição. E ele diz, no finalzinho desse versículo, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então não há dúvida nenhuma, não há dificuldade nenhuma em entender que o corpo da glória, o corpo ressurreto, o corpo da glorificação, o corpo do final dos tempos, é o corpo igual ao corpo de Jesus após a ressurreição. É esse corpo. Um corpo que tem propriedades da matéria, porque poderia ser tocado, poderia até comer um peixe com Pedro lá na beira do mar da Galileia, mas é um corpo que tem propriedades espirituais, propriedades da eternidade, propriedade do mundo transcendental de Deus, já por esse corpo levitar e desaparecer diante dos discípulos de Jesus. É esse corpo que o Paulo diz, nossos irmãos que morreram vão ressuscitar e vão receber um corpo desse. Então vamos ficar felizes com ele, porque essa é uma esperança maravilhosa que todos nós temos. A lógica desse texto, então, é a essência do futuro é estar com Cristo. O Paulo não dá muitos detalhes. Ele não diz a data, ele não diz o modo como vai acontecer, porque o que ele quer com essa certeza, com essa passagem aqui, é produzir fé. Fé na inauguração do reino de Deus. Que já começou. Começou quando? Começou quando Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. É produzir esperança na consumação futura desse mesmo reino, que vai acontecer quando? Quando Jesus voltar, na segunda vinda dele, a parousia. Essa foi a primeira carta. Paulo escreveu a carta, achou que estava tudo bem, mas não estava. Tanto é que 1 ano depois ele é obrigado a escrever uma segunda carta aos Tessalonicenses. E esta segunda carta aos Tessalonicenses se explica porque os irmãos receberam a primeira, falando da ressurreição dos mortos, do corpo glorificado, da glorificação dos vivos, do encontro com Jesus, e isso provocou neles uma exacerbação tão grande da ansiedade, da perspectiva da volta iminente de Jesus, que eles agora passam a imaginar que ele já voltou. Mas como assim voltou? Não é possível alguém imaginar algo semelhante a isso, mas é isso que Paulo está trabalhando na segunda carta aos Tessalonicenses. Veja que coisa curiosa que acontece quando as pessoas exaltam, exacerbam e trabalham desequilibradamente um tema qualquer da Escritura Sagrada. Segundo Tessalonicenses 2, o texto diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Viu? Qual é o tema? A volta de Jesus e a nossa reunião com Ele, que é o mesmo tema da primeira cartinha. Essa carta aqui é 1 ano depois da primeira, tá? Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes... Olha que coisa. Alguém já estava vendo o dia do Senhor. Alguém já estava até afirmando a chegada do dia do Senhor. Os caras saem de uma ansiedade pelos irmãos mortos, pelos irmãos falecidos, ao ponto de afirmar que Jesus já voltou. É o que ele diz aqui, ó. Não vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor não chegou ainda não. A volta de Jesus ainda não aconteceu. Porque isto não acontecerá. Atenção, o Paulo vai escrever agora o seguinte: a volta de Jesus não acontecerá sem que, aí ele vai e diz, coisas que precisam acontecer antes que a volta de Jesus se dê. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Gente, que coisa linda e maravilhosa. O Paulo está dizendo para a gente aqui, né, a partir do trabalho que ele faz com relação ao problema, ao distúrbio escatológico na segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo está ensinando para a gente aqui que a volta de Jesus ainda não aconteceu. Por quê? Porque algumas coisas devem acontecer antes que ele volte. E essas duas coisas que devem acontecer antes que Jesus volte, aparece aqui, ó, a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. O Paulo, então, tenta postergar a ansiedade deles pela volta de Jesus, dizendo para eles, olha, calma, coloque água nessa fervura, jogue um pouco de água nessa brasa, vamos aguardar um pouquinho mais. Né? Essa ênfase de vocês todas na iminência da volta de Jesus está provocando desequilíbrio. Isso não é saudável. Algumas coisas têm que acontecer antes que ele volte. Uma dessas coisas é a apostasia da igreja. A outra coisa é a manifestação do homem da iniquidade. Porque o apóstolo Paulo completa, né, no restante do capítulo, porque é mais importante saber como se espera. E o que é importante fazer? Manter a tradição dos apóstolos, viver a vida enquanto espera o final, dando testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós encontramos nas duas cartas aos Tessalonicenses, então, dois princípios. O primeiro princípio é, diante de uma comunidade, diante de uma igreja, acostumada com o contexto, relaxada, a ponto de esquecer a missão dela na terra, é preciso apontar a oposição entre a sociedade e a iminência da parousia. É preciso insistir na iminência da parousia. E aí, quando isso é realizado, né, as pessoas desapegam da terra. As pessoas andam mais rápido. Né? A ideia é aqui provocar um alerta, deixar a igreja vigilante. Diante de uma igreja que desistiu de caminhar para aguardar a volta de Jesus, Jesus está voltando para amanhã, então de que adianta trabalhar, ensinar, de que adianta cuidar dos filhos, de que adianta ter isso, ter aquilo, vamos só deitar na rede e esperar a volta de Jesus. Diante de uma igreja com essa perspectiva, o apóstolo Paulo, então, ele insiste que algumas coisas precisam acontecer antes que a parousia se realize. Antes que ela aconteça, é preciso que sinais escatológicos se desenvolvam. E o apóstolo Paulo, então, ele olha para trás e destaca dois sinais. Um sinal é a questão da apostasia, que já aparecera no livro de Daniel, que já apareceu no sermão profético de Jesus. Esse é um sinal. O outro sinal é o sinal da abominação desoladora, que também apareceu em Daniel, que também apareceu lá no sermão profético de Jesus. Paulo pega esses dois sinais e diz, isso aqui tem que acontecer. Mas eu destaco para você que isto é apenas sinal representativo, são sinais representativos. Isso não quer dizer que eles são exaustivos. Este, depois este e agora vem. Porque estes sinais estão aqui para dizer o seguinte, há uma série de coisas a acontecer, e como esses dois aqui, por exemplo. E como isso não aconteceu ainda, Jesus ainda volta, vai demorar um pouquinho mais para voltar, vai voltar depois, ou seja, não é agora, não voltou, não é para hoje, talvez demore um pouquinho mais. Então, há aqui um elemento de provocar na igreja a necessidade de continuar caminhando enquanto Jesus não volta. Então, nós não podemos esperar a volta de Jesus. Nós precisamos desenvolver nossa missão, temos que pregar o evangelho, temos que salvar os perdidos. Isso, inclusive, vai aparecer na segunda carta de Pedro, quando as pessoas estavam dizendo para Pedro que estava demorando demais a volta de Jesus, e o Pedro disse que não estava demorando nada. Na verdade, aquilo era apenas sinal de que Deus era paciente.
Aquilo era apenas a manifestação da paciência de Deus, diz o Pedro em sua carta. Né? Mas, né, continuo aqui, essa missão não se desenvolve sem uma perspectiva da volta de Jesus, sem uma perspectiva de que Jesus vai voltar. A igreja não pode esquecer isso, esse elemento não pode sair da pauta da igreja. O texto está querendo provocar equilíbrio, nem exageradamente, nem ausente. É isso. O texto está querendo provocar na igreja equilíbrio. Porque sem equilíbrio, distúrbios vão surgir no campo da escatologia. Uma igreja que não lembra da volta de Jesus é uma igreja apática, mundana. Uma igreja que exagera nessa perspectiva é uma igreja que esquece que tem que pregar, esquece que tem que promover o evangelho, esquece que tem que promover a salvação. Ela troca uma coisa pela outra. Então é preciso apresentar os dois temas, porque os dois temas são bíblicos. A ideia do fim alimenta a ação de Deus sobre a história, a ideia do fim impulsiona a pregação do evangelho, a ideia do fim mantém a igreja alerta e vigilante. E aqui nesse texto em especial, eu vou agora destacar para você dois elementos que eu acho que vale a pena para fechar minha fala sobre esse texto e depois voltar para as perguntas. O primeiro elemento é o seguinte, versículo 5, 2 Tessalonicenses 2, 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Entenda comigo uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando Paulo escreveu, ele escreveu apenas parte do que ele queria escrever, do que ele precisava escrever. Por quê? Porque isso aqui não é uma exposição sistemática de escatologia. O Paulo não nos entregou uma exposição sistemática de escatologia, com todos os elementos escatológicos, com todos eles, cada um deles. O Paulo escreveu apenas aquilo que ele achava que era interessante para a sua igreja naquele momento. Só o que ele achava que era interessante. Há um punhado de outras coisas que ele não escreveu. Por quê? Porque, na perspectiva do Paulo, não era relevante naquele momento. Eu trago para a sua lembrança uma palavra do Evangelho de João que diz que se ele, o evangelista João, fosse escrever tudo que Jesus falou e disse, nem todos os livros do mundo caberiam as coisas que Jesus disse e fez. O que João está dizendo? Eu selecionei o que eu achava que vocês precisavam, porque isso que eu selecionei, vocês precisam para que, lendo, tenham vida e vida eterna. Então, é apenas parte, não é o todo. O Paulo não nos entregou toda a escatologia. Não nos entregou toda a escatologia. Sendo assim, quando ele fala aqui sobre dois sinais proféticos, quando ele fala aqui sobre a apostasia e também o filho da iniquidade, ele não está dizendo tudo o que tinha que dizer sobre esse assunto, porque ele explicitamente diz, eu disse para vocês coisas sobre isso que não preciso escrever aqui. Está claro que Paulo pressupõe um monte de coisas enquanto ele escreve, e exatamente estes pressupostos que Paulo tem, que eu não tenho, nem você tem, é que cria uma certa dificuldade na hora de interpretar, por exemplo, quem é o tal filho da perdição. Quem é o tal filho da perdição? Quem é esse cara? E o que o mantém? O que retarda a sua chegada? Quem é o filho da perdição e o que o retém? Veja que você está diante de um texto que depois de 2000 anos, os autores ainda não têm consenso nenhum com relação a quem é o filho da iniquidade e nem o que o detém. Por quê? Porque o Paulo simplesmente não disse o suficiente para nós entendermos. Não disse. O que ele disse era o suficiente para a igreja de Tessalônica entender. Aí eu quero fechar essa minha fala dizendo o seguinte, sim, Paulo não disse o suficiente para que a gente entendesse quem é esse filho da iniquidade e o que o detém. Por quê? Porque isso não é relevante. Se fosse relevante, Paulo teria escrito o necessário para que nós entendêssemos, porque esse texto é inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo iria inspirar a ponto de, ao lermos o texto, encontrarmos tudo que nós precisássemos. Mas, nesse caso aqui, olha só, eu não tenho aqui a identidade do filho da perdição. Sabe por quê? Porque eu não preciso. Eu não tenho aqui aquilo que eu detenho. Sabe por quê? Porque eu não preciso.
Eu posso conversar sobre isso com você, eu posso responder perguntas sobre isso para você, mas essas coisas não são relevantes. Porque se fossem, o Paulo teria esclarecido, o Paulo teria escrito o necessário para que nós entendêssemos, e nós não entendemos porque ele não fez. E não fez porque o Espírito Santo não entendeu como relevante para nós. Compreendeu? Não era relevante para nós, então o Espírito Santo não levou Paulo a escrever, Paulo não escreveu, e aí eu olho para esse texto, eu não tenho a menor ideia quem era o tal filho da iniquidade, não tenho a melhor ideia o que o detém. Eu posso levantar aí algumas sugestões, mas o Paulo não disse, não deu razão alguma para chegarmos a estas duas respostas, né? Quem é o filho da iniquidade e o que o detém. Então, eu vou parar por aqui, meu querido Israel, e vou responder agora as perguntas que os irmãos vão fazer aí no chat. Você pode fazer a sua pergunta, eu vou responder as questões que você levantar aqui. Vou tentar responder aquilo que é possível responder. O Israel já vem aqui com algumas questões, imagino, né? Mas duas delas já disse, né? Ninguém sabe. Bem, a primeira pergunta, na ordem que aparece aqui, mas também penso que na ordem temática, vem da Isilda, em que ela pede, vamos chamar assim, uma definição do que seja apostasia. Esse é o tema que ela propõe, essa pergunta que ela faz com muita clareza e simplicidade. Não achei aqui especificamente a pergunta dela, mas me lembro que ela fez essa pergunta. Eu trago então para você aqui como você define, são as palavras dela, a apostasia. Acho que vale a pena você considerar esse tema aí, vamos chamar de uma definição teológica do que é apostasia. É a pergunta da nossa querida Isilda. Uhum. Isilda, tá bom. Minha querida Isilda, vocês devem me acompanhar da seguinte maneira. A minha resposta para a pergunta apostasia tem relação com outros temas da teologia, como, por exemplo, a soteriologia. Então, vou responder para você na perspectiva da perseverança dos salvos, da perseverança dos crentes, tá? Tá, querida Isilda? Então, é nessa perspectiva que eu respondo para você. Porque se eu fosse responder na perspectiva outra, o conceito de apostasia pode mudar um pouco, tá? Então, entenda comigo aqui. A lógica da apostasia é pessoas que estavam conosco que não estão mais. Essa é a lógica da apostasia. E essa apostasia crescerá com o passar do tempo. Pessoas que estavam conosco não estarão mais. Haverá, então, um grande esvaziamento das igrejas locais. A apostasia, então, tem a ver concretamente com isso. Pessoas que estão abandonando a comunidade de fé. Aí, a doutrina, né, da perseverança do santo diz que o crente não perde a salvação, Exil. E nesse caso, se ele não perde a salvação, eu entendo que quem está deixando a comunidade de fé não é o salvo. Não é o salvo. Quem está deixando a comunidade de fé é o joio, que estava do ladinho do trigo, e na hora que o negócio apertou, o joio foi embora, deixou o trigo lá dentro. Então, nesse caso, é a fuga do joio. É o joio que está abandonando a igreja. É a apostasia de quem estava dentro, mas não necessariamente porque ele era salvo, Isilda. Porque veja comigo aqui, é possível que você tenha dentro da igreja pessoas que não foram ainda alcançados pela graça de Deus. Pessoas que foram batizadas, que ainda precisam de salvação. E um dos exemplos assim, mais curiosos nesse campo, Isilda, é um grande pregador, o Spurgeon, que era filho de pastor, criado na igreja, mas a conversão daquele rapaz ali, que deve ter assistido 200 mil cultos até a sua conversão, foi bem lá no finalzinho da juventude dele. Então você pode imaginar o seguinte, gente que está na igreja, caminhando, batizou, está lá, líder não sei o quê e tal, e aí, de repente, em algum momento, esse indivíduo sai. Apostasia, Isilda. Apostasia, então, é essa fuga. Eu posso citar para você aqui a cartinha de João que diz, eles saíram dos nossos porque não eram de nós. Tá? Então, esse texto me ajuda a explicar para você o conceito de apostasia. Gente que estava comigo, mas não está mais. Gente que esteve conosco, mas não está mais. Agora, Isilda, eu vou agora dar o outro lado. Se você abraçar a perspectiva de perda de salvação, aí pode ser o salvo que está perdendo a fé, está perdendo a salvação, está ficando pelo caminho, mas essa perspectiva não é a minha perspectiva. Essa perspectiva eu não abraço, querida Isilda.
Fique tranquilo, volta aí, porque a Isilda, aí, usando o chat do seu marido, José Otávio Santos, é uma batista de 4 costados. Portanto, certamente ela não acredita nessa ideia arminiana, abraçada pelos pentecostais em geral, de que a salvação se perde. Então, você explicou nesse contexto nosso batista. Logo no começo, Valtair, você falou sobre essa falta de equilíbrio no estudo da escatologia, da sua compreensão. E a Celeste, então, fez essa pergunta. Esta exacerbação com essa interpretação errônea é fruto de ignorância ou de falta de estudo da palavra de Deus? Ô, Celeste, dá para falar que é um pouquinho de cada coisa, né? Tem um pouco de falta de leitura da Bíblia, é o suficiente para a pessoa não crescer no conhecimento da Bíblia. A pessoa pode ler muito texto, Celeste, mas isso não implica que ela está crescendo, né? Eu lembro a você que aquelas pessoas que estavam atrás de Jesus, como os fariseus, escribas, né? Eles eram letrados na Escritura, eles eram leitores da Escritura. Mas ainda assim, Jesus olha para ele e diz assim: vocês erram porque não compreendem. Celeste, aqueles caras liam, Celeste, sabiam de cor o Pentateuco, Celeste. Desde Belishit Barai, Lohina, até não sei onde, sabiam de cor aquilo tudo, Celeste. E ainda assim, não compreendiam o que liam. Né? Então, pode ser um sintoma, uma causa, um fator. Mas o outro motivo realmente pode ser ignorância. Eu vi essa semana, Israel, uma história muito curiosa. Um aluno dizendo que um líder dele, quando ele era mais jovem, levou o tema do anticristo para a escola bíblica e começou a falar do anticristo nos termos daquele filme O Bebê de Rosemary. Nos termos do Bebê de Rosemary. Né? Tá aí, já nasceu, está crescendo em algum lugar, ele vai crescer, vai se desenvolver. Satanás promoveu o nascimento dele sem um pai verdadeiro, o pai é o Satã, nos termos do Bebê de Rosemary. Aí, Celeste, quem vai usar Bebê de Rosemary para falar de escatologia, né, sai de baixo, né, querida Celeste? Ou então, esse filme Deixados para Trás, Celeste, Deixados para Trás 1, 2, 3, qualquer que seja ele, ou essa coleção enorme de 10 volumes Deixados para Trás, quem usa essa coleção para falar de escatologia, revela o quê, Celeste? Revela ignorância. Porque essa coleção não está aí para falar de escatologia. É um romance. Mas as pessoas pegam o romance e transformam o romance em teologia, Celeste. Mas teologia e romance são coisas completamente diferentes. Não dá para você fazer teologia com Deixados para Trás, nem com Bebê de Rosemary. Aí é ignorância mesmo, tá? Nesse sentido, quando você ouvir algumas questões, pode ser que a pessoa está vendo um monte de filme, lendo um monte de livro, mas parar para ler a Bíblia, ela não para não, tá? Então, pode ser fruto de ignorância, fruto de falta de estudo da palavra de Deus. Em algum momento, pode ser uma mistura dessas duas coisas. Eu não sei onde Enira, no seu método, tirou essa pergunta do que você falou, mas ela fez a pergunta ligado mais ao tema da semana anterior, em que você já foi claro. Vale a pena, então, uma síntese. Então, não vou reconhecer minha mãe? Fecha parênteses, a pergunta de Enir Anselmé, que é a mãe do nosso querido Alcenir Mota. Mãe do Alcenir, meu amigo Alcenir. Minha querida irmã, eu acho que você deve ter levantado essa pergunta no momento em que eu disse que Jesus glorificado andava com os discípulos e alguns não o reconheceram. Deve ser nesse momento que você levantou essa questão, tá? Mas eu lembro a você que bastava Jesus partir o pão que eles logo percebiam quem ele era. Um gesto de Jesus já era o suficiente. Bastava ele falar e Maria logo o reconhecia. Rabone. Por quê, minha querida Enir? O corpo de Jesus estava diferente. Sim, estava diferente. Certamente estava diferente. Porque não era um corpo mais envelhecido, um corpo machucado, não era mais um corpo imperfeito, cheio de dores da vida humana. Eu vou lembrar a você que Jesus não tinha 30 anos, mas os adversários dele olhavam para ele e falavam assim: esse moço não tem 50. Ou seja, ele era um cara de 30 com aparência de 50, devia ser um cara cansado, né? Um cara bem abatido. Após a ressurreição, não, minha irmã. Após a ressurreição, nada disso, tá? É um sujeito impávido, um sujeito que não tinha mais fraqueza nenhuma naquele corpo. As fragilidades dele tinham ficado para antes da ressurreição. Então, ele deve estar maior, deve estar mais alto, deve estar... não tem mais nenhum tipo de
de cicatriz no corpo, a não ser aquelas, repito, que eu falei com você, que ele deixou na mão, possivelmente, pedagogicamente, para dizer para os discípulos que era ele mesmo. Mas eu lembro a você, Elis, você estava semana passada comigo, você se lembra quando eu falei sobre os bebês no céu? Lembra disso? Evidentemente, o bebezinho não está lá gateando no céu. E os anciãos do céu que também não estão lá andando de muleta ou cadeira de rodas no céu. Porque eles estarão lá na idade da plenitude. E veja, eu lembro que quando eu falei sobre isso para você, eu diria que não tenho a menor ideia qual é essa idade, mas eu poderia chutar e eu queria que vocês pegassem isso apenas como um chute, apenas isso, imaginando conosco que o auge da nossa plenitude humana seria a idade de Adão e a idade de Cristo após a ressurreição na casa dos 30 anos. Ninguém vai brigar comigo se discorda disso. Se acha que é 20, se acha que é 40, porque a idade da plenitude avança conforme a idade. Sabia disso, Israel? Fizeram uma pesquisa com relação a isso, a esse tema, perguntaram, a pergunta era simples, qual é a idade da velhice? Essa era a pergunta. Pessoas de 20 disseram que 40 era a idade da velhice. Pessoas de 40 disseram que 60 era a idade da velhice. Pessoas de 60 disseram que 80 era a idade da velhice. Então, a idade muda, dependendo da ótica, né, Elir? Então, entenda o seguinte, é uma imagem que eu construo para você. A idade será a idade da plenitude. Não será um bebezinho, não será um ancião, será na plenitude. Consequentemente, se um ente querido nosso faleceu criança, você não vai encontrá-lo lá na aparência de criança, Elir. Você vai encontrá-lo lá na idade da plenitude. Aí vem a pergunta que você me fez, é bem apropriada, então. Como é que eu vou reconhecer o meu ente querido no céu? Aí você vai ter que lembrar de mecanismos espirituais de reconhecimento, como aqueles que Jesus usou para ser reconhecido pelos seus discípulos. Partir o pão, falar com eles. É um processo, então, de interação. Né? Você não vai olhar à distância, aquele lá é aquela criancinha que faleceu. Mas na interação você vai encontrar o seu ente querido na eternidade. E aí eu devo lembrar a você que a eternidade é tempo que não acaba mais. Nós vamos ter tempo de encontrar todos os nossos entes queridos na eternidade. E vamos fazer isso com calma e tranquilidade, tá? Sem ansiedade, né? Sem pressa, tá? Porque lá não tem pressa nenhuma. E essa imagem que você trouxe lembra a transfiguração. Eles também viram Elias, por exemplo, na sua plenitude. Mas tem uma pergunta aqui do Rubens Daminelli, só para você responder rapidamente. Ele não entendia a sua resposta, se a pessoa não está mais na igreja, então ela não está salva. Do contrário, temos que admitir que a igreja salva ou não. Rubens, eu não cheguei a afirmar que ela estava salva dentro da igreja. Você deve se lembrar que eu afirmei o inverso. Ela estava na igreja e não era salva. Era o joio, e joio não é salvo, Rubens. O joio está lá dentro da igreja, e se ficar dentro da igreja até a volta de Jesus, vai ser queimado. Não adianta ficar lá dentro, porque ele não vai ser salvo por osmose. Rubens, a questão que eu afirmei foi esta fuga da igreja no final dos tempos, a acentuação dessa fuga é a definição de apostasia. As pessoas iriam fugir, porque em algum momento vai ficar cada vez mais difícil seguir o Cordeiro. E é nesse momento em que essas pessoas vão abandonar a comunidade. Eu não falei abandonar a fé e nem abandonar a salvação. Repetindo para você, Rubens, eles vão abandonar a igreja. E aqui pensando em igreja local, comunidade. Eu vou citar novamente para você o texto de João, quando João diz que eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não teriam saído. Este é o conceito de apostasia, Rubens. Alguém que estava perto de mim, mas não era salvo. A igreja não salva, nós concordamos nisso, o que salva é Cristo Jesus pela graça e pela fé. Então, as pessoas que estão dentro da igreja não estão salvas porque estão dentro da igreja. Elas são salvas porque reconheceram a Cristo como Salvador pessoal. Um professor ou professora de inglês diz: eu às vezes penso que Jesus volta para cada um de nós individualmente na hora de nossa morte. Então, essa palavra que você deu, ela é usada sim. Você vai encontrar livros que adotam essa posição. Mas os autores que adotam essa posição rejeitam a volta histórica de Jesus. Então, eu vou dizer para você com bastante tranquilidade, querido irmão que colocou a pergunta.
Isso existe, está na literatura, tem autor que abraça essa hipótese, mas quem é que abraça essa hipótese? Quem rejeita a volta histórica de Jesus, tá? Então, se você rejeita a volta histórica de Jesus, esta é a sua hipótese. Mas, à luz do que eu estou falando com você, desde o Daniel, a volta de Jesus vai se dar na história. Ele vai irromper dentro da história. O mundo vai acabar historicamente. Tá? Então, nesse sentido, eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar que a volta de Jesus se dá para cada pessoa que morre. Tem autor que, inclusive, argumenta que a ressurreição se dá no momento em que ela morre, Israel. Há um corpo esperando por ela na eternidade. Então, não tem volta de Jesus, não tem, lá no finalzinho do Apocalipse, a parousia, o juízo final, porque isso acontece individualmente no momento da morte de cada um. Não posso aceitar isso à luz de textos tão claros como esse que eu acabei de ler para vocês, de que Jesus vai voltar historicamente. 1ª e 2ª Tessalonicenses são textos claríssimos. Ler esses textos de outra maneira é rejeitá-los, tá? É rejeitar, porque não tem como você pegar um texto como esse que Paulo escreveu, que Cristo vai voltar nos ares e os mortos vão ressuscitar e vão ao encontro de Jesus, e dizer que isso se dá individualmente. Entenda comigo, então, é possível do ponto de vista da teoria, mas quem abraça isso rejeita a volta histórica de Jesus. Volta aí a nossa querida Mônica Benarroz. Ela disse que tem muitos teólogos que discordam dos seus posicionamentos. Então, a leitura da Bíblia não deve ser o único definidor. Eu penso que eu vou colocar uma outra pergunta aqui, que ajuda a fazer um clareamento da questão. O Alexandre Lopes tem várias perguntas aqui, mas essa aqui penso eu que é necessária de ser feita agora. Porque aqui está uma teologia também dele. Qual o conceito de igreja? Local ou a verdadeira? Uma afirmativa teológica, que é o corpo de Cristo. Ok. Alexandre, da igreja corpo de Cristo verdadeira nos seus termos, não existe apostasia. Da igreja local, instituição histórica, cheia de gente salva, bem como gente perdida, pode haver apostasia. No caso da questão anterior, eu acho que dá para dizer para a querida irmã o seguinte: sim, nós estamos trabalhando com escatologia e há posições diferentes dentro da escatologia. Isso existe, minha irmã, em todas as áreas da teologia, não é só na escatologia. Você vai encontrar divergências na teologia, na cristologia, na pneumatologia, você vai encontrar na soteriologia, na antropologia. Na bibliologia. Na bibliologia, exatamente, Israel. Então, minha irmã, nós vamos encontrar divergências. Nós vamos encontrar sim, tá? Então, o crente, ele tem que ter essa perspectiva, tá? Ele tem que ter a perspectiva de que, enquanto nós caminharmos aqui no mundo, né, e aí no mundo, enquanto pessoas falhas, nós estudamos a Bíblia com nossas mentes falhas, nós escrevemos nossos livros com nossas mentes falhas, nós aprendemos os temas com nossas mentes falhas, é possível que possa haver falha em nossas teologias. Não dá para dizer que a minha teologia é perfeita, porque é perfeita só a Escritura Sagrada. Tá, querida irmã? Então, acho que é preciso dizer exatamente isso para você. Não preciso que ninguém a tome por perfeita, porque não há teologia perfeita, tá? Agora, é preciso lembrar também que, da mesma forma como há autores que divergem de mim, há autores que convergem comigo, tá bom? Então, você vai dizer assim, tem um monte de gente que diverge do pastor Valtair, e eu vou dizer a mesma coisa inversamente. Tem um monte de autor que converge comigo, querida Eva. Tem um monte, eu posso citar para você um montão deles aqui. Tem um monte deles, tá? Então, nesse sentido, com todo carinho, esta questão não deve nos impedir de conversar sobre esse tema. Porque se fosse nos impedir, a gente não falaria sobre nenhum assunto. Valtair, sempre que eu falo desse assunto, você falou muito bem sobre o fato de que o apóstolo Paulo não falou tudo, que uma parte ele ensinou presencialmente e outra parte ele escreveu na carta diante dos problemas que foram colocados. Por exemplo, às vezes as pessoas se queixam comigo que eu não preguei sobre tal assunto. Bom, não preguei agora, mas eu preguei há 15 anos. Não vou pregar de novo. Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Estou falando isso
Quando eu prego sobre esse assunto do reconhecimento, eu sempre faço questão de dizer o seguinte, irmão, isso aqui é uma especulação, usando, evidentemente, narrativas e imperativos categóricos da Bíblia, nós podemos especular, porque diretamente nós não somos informados a esse respeito, porque não surgiu essa questão ao tempo dos apóstolos, quando escreveram as suas epístolas. Então, uma disse assim, mas isso é muita especulação. Estamos especulando, mas é uma especulação, nesse caso, à luz de uma lógica. Não quer dizer que haja necessidade de concordância, porque nós nunca concordamos com aquele com quem nós concordamos em todos os pontos, e vice-versa. No entanto, a teologia ela tem que ser também pastoral, no sentido que ela nos traga consolo, e toda escatologia bíblica, o pastor Walter tem destacado bastante esse aspecto, é para confortar. O livro chamado Apocalipse ou Revelação é um livro de conforto, não um livro de terror no cinema, por exemplo, para tirar o sono da gente, mas pelo contrário, fazer a gente dormir ao final do dia com as promessas do Apocalipse. Eu penso que isso é valioso, porque continuam outras perguntas com relação a esse conhecimento, reconhecimento. Devemos dizer, então, que é uma especulação no sentido de uma ilação, uma conclusão com o objetivo de trazer alívio e conforto. Por isso eu trago aqui a pergunta da Esther. Vamos perceber a falta de alguém? Resposta. Walter vai dar, não sei qual é a resposta dele, mas é uma especulação. Você não tem essa resposta diretamente na Bíblia. Uhum. Então, nós estamos livres para especular. Aquilo que diretamente a Bíblia esclarece, não estamos livres para especular. Então, por exemplo, o homem da perdição, o homem da iniquidade. Como o apóstolo Paulo não diz claramente, porque talvez já tenha dito lá, quando esteve presente com os irmãos em Tessalônica, nós podemos especular. Com humildade, né, Valtair? Uhum. Esse é o problema. A gente não pode pegar a especulação da gente e dizer que a sua está errada, porque a minha especulação e a sua também. Por exemplo, essa humildade diz, olha, à luz disso, eu até digo, com licença poética, eu afirmo que nós vamos nos conhecer. O pastor Valtair, inclusive, traz essa especulação dele, que eu achei muito interessante, mas não tem nenhuma base bíblica, no sentido de versículo bíblico, que vamos nos conhecer na maturidade. Primeira vez que eu ouvi, eu achei especulativo demais. Mas quando eu comecei a pensar em Elias, em Moisés, no Monte da Transfiguração, como é que eles reconheceram? Por que reconheceram que era Elias e Moisés, se obviamente eles tinham morrido há tantos anos e que não tinha como saber que eram eles nesse sentido? Foi Jesus que falou, está Elias, está Moisés? O texto não diz isso na sequência. Então, nos ajuda a compreender aquilo que você falou, que pelas experiências vamos nos atendo e reconhecendo quem é um, quem é outro. Por isso eu coloquei dessa querida irmã lá de Recife, sempre nos acompanha, obrigado Esther mais uma vez, se vamos perceber a falta de alguém. Entendi. Israel, suas observações são sempre muito, muito pertinentes. E você conseguiu realmente iluminar esse aspecto aí da questão da divergência, né? Nós, em algum momento, trabalhamos com textos que são muito claros, como aquele, por exemplo, que fala que Cristo vai voltar, né? 1 Tessalonicenses 4:13 e diante, é de uma clareza, ali não tem, acho que ali não cabe divergência, ali não dá para especular, no sentido de que vai ou não vai, pode não vir, pode ser apenas uma metáfora, nada disso. O Paulo escreve de uma forma muito clara. Mas há outros momentos em que nós precisamos usar aquilo que um teólogo chamou, Israel, de imaginação teológica, tá? Imaginação teológica é dedução a partir de textos e princípios que a Bíblia nos entrega. É isso. Se a gente veja, se eu não fosse fazer isso, seria muito mais fácil. Eu vou responder as perguntas com uma palavrinha, 2 palavrinhas apenas. Quer ver? Olha só, irmã Esther, nós vamos reconhecer a falta, vamos sentir falta de alguém lá?
Não sei. Por quê? Porque a Bíblia não tratou esse tema. Ou seja, se a gente não tiver tranquilidade para, em algum momento, fazer uma certa dedução, vamos encher as nossas atuações pastorais de não sei, não sei, não sei, não sei. Então, ok, não sei, Esther. A próxima pergunta, não sei também. É isso, Esther. Então, me permitam, irmãos, fazer algumas deduções. É isso. Me permitam fazer algumas deduções. E sobre a questão das divergências, de novo, há uma tendência nossa de ler apenas os autores que concordam conosco. Você vai comprar um livro na livraria, especialmente no campo de escatologia, eu vi isso acontecer o tempo todo em sala de aula. O aluno vai comprar um livro na livraria, sabe o que ele faz? Ele folheia o livro. Se o livro concorda com ele, ele compra. Se o livro não concorda, ele não compra. Aí não tem a tal qual seria a palavra que o pessoal usa no direito, Israel? Que é aprender pelo contraditório. Contraditório. Então não tem. Você só lê a sua posição, você tem 10 livros sobre escatologia, mas todos os 10 são iguais. Aí não tem como você fazer nenhum tipo de desenvolvimento na área, tá? Então, repetindo aqui. É o que eu chamo, Walter, de teologia da repetição. A gente ouve, repete, mas nem pensa no que está falando. Porque, como você disse bem, a gente se sente confortável nessa ideia. Então, tem que ler quem diverge de nós também. Aqui, Esther. De novo, Esther, para responder a sua pergunta, eu vou recorrer ao C.S. Lewis. Ele respondeu a sua pergunta numa pequena história que ele compôs no livro dele, que eu acho assim, interessantíssimo. Ele está respondendo essas questões aqui, Esther. Se a gente vai se reconhecer após a morte. E aí, no momento em que ele estava tratando sobre a mulher que era salva, foi para o céu. O marido perdido, foi para o inferno. Nesse momento, ele saiu com a seguinte resposta, o C.S. Lewis, tá? Deus vai curar a memória a ponto de ela não lembrar mais do marido. Ok, é o que o C.S. Lewis disse no livro dele. Essa é uma resposta. Poderia ser, Esther. Ela, inclusive, não me agrada. Mas eu tenho essa resposta prontinha para você, porque o C.S. Lewis, que é um grande escritor, né, já bastante tempo falecido, né, o C.S. Lewis, ele escreveu sobre esse assunto. O que eu diria para você? Vai lembrar, sim. Vai lembrar. Mas você não vai sentir dor nenhuma pela ausência. Por causa do conceito que eu trouxe na nossa fala sobre isso, que é lembrar sem sentir dor, Deus curar as memórias. Deus curar a memória significa que você não vai ter nenhuma memória com dor. Você vai ter as memórias, mas elas não vão ter dor. Mas eu vou lembrar de alguém que não está lá. Se você tem as memórias, você vai ter as memórias, inclusive, de quem não vai estar lá. Mas nesse caso, eu vou até andar um pouco mais do que C.S. Lewis e dizer, vai a memória do marido incrédulo também, mas a memória sem dor, porque Deus não vai permitir que essa irmã sinta desconforto na eternidade. Bom, tá aí, tem uma outra pergunta aqui que já vem sendo repetida, eu acho que vale a pena considerar outra vez de modo mais sintético. A Leda Mayhar diz que o avô dela a amou desde o nascimento dela. Foi um homem íntegro, mas não era crente. Eu vou encontrá-lo na eternidade junto ao Pai? Essa é a pergunta de 99% dos cristãos. Uhum. Dos cristãos que não têm familiares crentes, nesse sentido, é claro. Perfeitamente. Leda, nesse caso aqui, nós temos que lembrar o seguinte. O seu pai não pode... Avô. Perdão, isso. O seu avô não pode ter encontrado a salvação por ter sido íntegro, ou bondoso, ou caridoso. Essas coisas não outorgam a salvação. Certo, Leda? E também, ser membro de igreja e ser batizado não outorga a salvação. Acabamos de conversar sobre isso. Tá, Leda? É só lembrar do Laudano na cruz. Né? Não estava dentro de uma sinagoga, nem dentro da igreja de Jerusalém, mas foi salvo por Jesus. Então, no caso especificamente de uma pessoa, um ente querido, nós temos que confiar na graça de Deus que trabalhou naquele coração no final daquela vida. Não dá para te dar uma resposta certa, porque ninguém sabe o que se passou com ele, no seu coração, no final da vida dele. A forma como o Espírito trabalhou nele, no coração dele, na mente dele, mesmo que ele não pudesse falar nada nem abrir os olhos. O Espírito está lá trabalhando com ele. Como nós não sabemos a obra que o Espírito está fazendo com ele, e se ele reagiu ou não àquela obra, não dá para dizer para você, nesse caso aqui, se ele está lá ou acolá. O que dá para dizer é o seguinte, se ele, diante da obra do Espírito Santo, no coração dele, na mente dele, no final da vida, se ele se abriu a esta obra e reconheceu a Cristo como Salvador pessoal, ele foi salvo. A Sueli, nós temos que acabar, e ficaram várias perguntas de fora, mas algumas estão naquele contexto que você vai mencionar das correntes, certo? Algumas perguntas sobre a iniquidade você já respondeu,
previamente, mas algumas têm a ver com arrebatamento, têm a ver com um esquema, vamos chamar assim, escatológico. Mas a Sueli fala aqui do relacionamento com os nossos familiares no céu. Se vai ser fraterno como em todos os outros lugares. Bem, Sueli, deixa eu responder essa pergunta aqui. Nossos relacionamentos com os familiares, depende, né? Às vezes são bastante legais, paternais, às vezes nem tanto. Só que lá, Sueli, os nossos relacionamentos serão santos. Então, aquelas questões, aqueles problemas que nós temos aqui, nós não teremos lá. Também, nesse campo totalmente especulativo, eu posso dizer que todos serão nossos familiares, não só os de sangue, porque o sangue não entra lá, né? São memórias. E o Wagner Bragança, acho que o Wagner é professor lá em Belo Horizonte, esse nome Wagner é um pouco raro, eu não lembro o sobrenome. Ele fala de memória histórica e memória afetiva. São situações que eu achei bastante interessante. Aí a Celeste faz uma recomendação que eu coloco porque eu concordo, nosso tempo acabou. É preciso que os irmãos de hoje assistam ao culto da semana passada, pois as considerações teológicas de lá respondem a muitos questionamentos que estão sendo feitos aqui. Então, nós temos que terminar. Eu peço desculpas aí, quem ficou de fora, por exemplo, da Esther, que foi mais ou menos respondida. Esse negócio de surpresa de encontrar alguém, com certeza, porque aqui a gente tem listinha de quem é salvo e de quem não é. E no céu, mas olha, não é tanto negativo quanto positivo, mas sem nos causar sofrimento. Eu até acho, volta aí, em relação a alguma coisa que você respondeu, da lembrança, a lembrança que nos trouxer a memória, vamos dizer, histórica ou afetiva, para usar a imagem do Wagner, que se trouxer dor, nós não vamos lembrar. Não é? Bom, aqui tem muitas outras considerações, gente, infelizmente não dá para a gente mencionar todas, porque só aparece no final, né? E no final tem um tempo. Eu quero agradecer, vou colocar aqui a gratidão da Esther, que eu acho que é a minha gratidão de todos nós, muito grato pelas respostas seguras, elucidativas. Deus continue lhe abençoando na missão que lhe deu. Volta aí semana que vem, vamos falar sobre o quê? Olha só, semana que vem eu já vou passar para as epístolas do Novo Testamento. Eu vou trabalhar com Hebreus e a primeira e segunda carta de Pedro. É o tema do nosso próximo domingo. Então, fiquemos atentos aí. Graça e paz para cada um, se você puder, desejar. Daqui a pouquinho, voando daqui de minha casa até a igreja, o tempo de nossa igreja, 19 horas, estaremos juntos, se Deus nos permitir. Graça e paz da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você.